Esquizofrenia. A esquizofrenia, né, mesmo na relação que ela tem dentro da psicanálise, ela está dentro daquilo que os psicanalistas chamam de psicose, né? E ela se caracteriza por uma recorrente perda da realidade objetiva. Esquizo quer dizer fragmentação, né, separação, e frenos é a mente, né? Então é a mente dividida, né? Então a esquizofrenia, ou a pessoa que tem esquizofrenia, ela é aquela pessoa que sofre uma fragmentação da sua consciência, né? De tal maneira que ela vai sofrer, então, com vozes na sua cabeça. É a forma mais comum de caracterizar a esquizofrenia, é se a pessoa ouve vozes. Mas aí tu vai perguntar, e ela ouve essa voz como se fosse uma voz normal? A gente precisa perguntar para eles. Então, alguns dizem que é uma voz agressiva, alguns dizem que é um sussurro, alguns dizem que é só uma impressão de que alguém está dizendo alguma coisa para ele, varia muito. Então, fica no campo do sintoma, como é que a pessoa se queixa das vozes, né? Mas é comum tu ver na rua, né, alguém falando sozinho, discutindo aparentemente com várias pessoas, né? Eu até brinco assim, uma maneira de tu disfarçar a esquizofrenia, né? Se tu não consegue não responder para as vozes da tua cabeça, tu finge que tu tá com o Bluetooth aqui, né? É uma maneira que se poderia tentar disfarçar esse sofrimento que às vezes é um pouco recorrente, constante, mesmo com a medicação pode reaparecer, né? E claro, existem a esquizofrenia, ela pode ser entendida como uma doença, um conjunto de doenças que tem toda uma fenomenologia, vamos dizer assim, bastante complexa, e não totalmente livre. Então, alguém querendo fingir que é esquizofrênico, né, ele vai provavelmente fazer uma coisa coerente demais, vai ter um discurso organizadinho demais. Então, há muitas fantasias sobre o que seria esquizofrenia. Escritores tentando descrever um esquizofrênico na literatura estão facilmente arriscados de cometer erros que um psiquiatra, né, um psicólogo, ou até mesmo um psicanalista, vão desconfiar. Não, esse esquizofrênico aqui é um esquizofrênico de livro, né? Porque de livro de literatura. Porque o esquizofrênico do livro de psiquiatria, ele é diferente. Tem uma sequência, digamos assim, lógica, uma história natural da doença, que mostra muito claramente que esquizofrenia não é qualquer esquisitice, qualquer loucura, é uma coisa bastante específica, de certa maneira. Vai ter alguns fenômenos que são mais ou menos comuns, que estão mais associados à esquizofrenia esquizofrênica, vamos dizer assim, ou a esquizofrenia mais paranoide, né? Então, qual é a diferença? Na esquizofrenia mais esquizofrênica, há uma tendência maior à fragmentação, com muita alucinação. A alucinação pode ser, no caso mais extremo ou mais fantasioso, a pessoa ver coisas que não estão ali, mas o mais comum é confundir, né? Então, um arbusto pode ser uma pessoa, aquela roupa ali pode ser um monstro, alguma coisa assim. Tu não vê uma coisa totalmente do nada, tu não vê um elefante rosa na tua frente, tá? O que vai acontecer? A bananeira lá está com o vento, todos nós passamos, a gente confunde aquilo lá com alguma coisa viva se mexer, um animal ou um monstro. Isso é um pouco do que está acontecendo com o esquizofrênico, no mais às vezes. Para ter uma alucinação visual, dificilmente tu vai fazer isso só com a doença natural. Isso é mais comum até um neurótico experimentar isso tomando drogas que causam lá uma bagunça visual, como o famoso chá de cogumelo, né, que os ripongas gostam muito. Mas a alucinação do esquizofrênico, geralmente a mais comum é um cheiro muito forte, alguma coisa assim, e a tal da ouvir uma voz, né? E mais comum ainda do que essa esquizofrenia de alucinação é a esquizofrenia paranoide. Essa é extremamente comum em comparação com a esquizofrenia, essa da alucinação, porque é a pessoa que ele tem uma teoria muito forte, uma certeza paranoica, né? Uma certeza doentia de que aquela teoria dele é verdadeira. Então, existem dois tipos de delírio. O delírio como é que se diz? Bizarro, que é aquela pessoa, os vizinhos me odeiam, né?
eles inclusive eles estão planejando me envenenar aqui. Eu nunca aceito aqui o leite que colocam aqui na porta, imaginando uma coisa que é até mais folclórica hoje em dia, porque os vizinhos querem me matar, né? Isso aqui, supondo que os vizinhos ainda não queiram matar o sujeito, ele é considerado um delírio já, mas um delírio não bizarro. O que seria um delírio bizarro, né? É uma coisa que é muito estranha, muito inverossímil. Então, eu tenho uma doença, não sei o quê, inclusive já tive vários cânceres e o médico já me tirou o fígado, os 2 rins, mas ele colocou uma outra coisa, ou então colocou um gato no lugar. Aí quando a conversa começa a ficar uma coisa assim muito inacreditável, tu já começa a passar para o tal do delírio bizarro. O Moacir Scliar, né, ele conta que um médico, então, tentou curar uma paciente que dizia que tinha um gato dentro da barriga, né, e aí ele fingiu que fez uma cirurgia e mostrou um gato. E aí a paciente disse, não, mas o gato não era assim, o gato era de outro jeito. Então, claro, qual é o problema aqui? Por que é bizarro? Porque é muito estranho que tenha um gato dentro da barriga da pessoa, né? O Freud, ele descreve lá o caso mais próximo de esquizofrenia que é tratado pelo Freud, né? É o caso do... O Homem dos Lobos? Schreber. O Homem dos Lobos, né? Não, o Homem dos Lobos foi um paciente dele mesmo, né? Sim. Que aí chegou a ter lá um... Mas tinha também um elemento de esquizofrenia. Mas o caso que ele descreve de esquizofrenia paranoide, né? Como um clássico, é um cara que ele não tratou. Era um juiz, né? Que quando chegou num certo ponto, ali, acho que 40 anos, no auge da sua carreira, ele tem uma crise de nervos, né? E ele desenvolve o seguinte... Para tu ter uma ideia do quanto um delírio, apesar de delírio, pode ser radical e um pouco incapacitante, né? Ele dizia que ele estava sendo transformado por Deus em uma mulher que iria então queria gerar uma nova raça de seres humanos. Então, durante as fases mais desagregadoras da doença dele, que ele estava internado, ele ficava várias horas no banheiro, querendo, sei lá, se limpar ou trocar, e, sei lá, ia cair um órgão, ia ser substituído. Então, entra na lógica do que eu acabei de descrever, do delírio bizarro, né? Ele não estava vendo coisas, ele tinha uma crença de que o corpo dele estava se transformando de maneira radical, ele ia mudar de sexo, né? E ia se transformar na mãe de uma nova raça de homens. Então, a posição dele nessa narrativa é bastante central, mas, ao mesmo tempo, é bastante vítima de um ser todo-poderoso que tem grande poder sobre ele. Isso, então, mostra um pouco, dentro da perspectiva mais psicanalítica do que psiquiátrica, né, o que seria a esquizofrenia. Na psiquiatria, eles vão ter lá uma sequência de fenômenos que vai permitir, inclusive, distinguir. É esquizofrenia? O que precisa ser bem marcado para distinguir esquizofrenia de transtorno bipolar, ou de um surto causado por um uso de drogas psicoativas, né? Então, borderline mesmo. Borderline, tudo isso vai ter uma conceituação mais ou menos precisa, né? E que a esquizofrenia, então, vai ser interpretada na psiquiatria de uma maneira mais fenomenológica, enquanto que na psicanálise, que foi a tradição na qual eu me desenvolvi, tem a pretensão, pelo menos, de dar uma explicação estrutural. O que é essa preocupação estrutural? Existe a tal da castração, que é o limite, né? O medo da morte, o medo da castração literal, ou da castração simbólica, vamos dizer assim. Tudo isso haveria 3 formas principais de reagir a esses limites, por exemplo, ao limite da morte. Como é que a gente lida com a morte, né? Então, a piada de psicanalista é a seguinte: o neurótico sabe que vai morrer, mas ele vai dizer, mas eu não me convenço, né? O psicótico, ele vai dizer, não, a minha irmã não morreu, ou morreu, mas o fantasma dela está dizendo para eu fazer isso ou não fazer aquilo. Aí a gente está numa situação que pode, inclusive, estar... Se ele ouve a irmã, é porque ele está, então, tendo, inclusive, alucinações. Agora, exatamente o que está acontecendo com
se a pessoa está ouvindo, se ela está apenas na sugestão de que aquilo está sendo dito, isso pode variar também, e aí os relatos das pessoas que sofrem com isso são bastante variados, na verdade. Tem muitas coisas que são muito comuns, né? Mas também há uma variação enorme, assim como na neurose, né? Assim como o que é ser uma pessoa que não tem nenhuma dessas patologias assim bem marcadas. Bom, o politicamente correto é uma ideologia totalitária, que a gente sabe, a gente discutiu aqui, mas tem certas coisas que ele tem razão, por exemplo, não usar sua argumentação é esquizofrênica e tal, para não estigmatizar. Até porque a psiquiatria hoje existe muito esquizofrênico funcional, porque os remédios são tão bons, os antipsicóticos evoluíram tanto, melhoraram muito e conseguem dar uma funcionalidade que, no tempo que não havia remédio, não havia tratamento, a funcionalidade do esquizofrênico era muito difícil. Eu tinha terapia de choque e tudo mais. Bom, a questão da literatura que você colocou, eu lembro de uma passagem de Honoré de Balzac, naquela época, muito antes de qualquer tratamento, qualquer coisa, em que o personagem dele ia visitar uma casa de uma pretendente lá, uma namorada, ou da esposa, não lembro bem quem era o caso, e aí tinha aquela família ampliada toda lá, aquela família toda, e tinha um dos membros da família, um rapaz, um jovem, que ficava lá, eles chamavam na época de alienado, não tinha o termo esquizofrênico, né? E que lá você sentia que ele não estava prestando atenção naquela conversa toda, ou estava, enfim, não dava para saber se ele estava prestando atenção. E lá pelas tantas há um silêncio e ele aproveita para dizer: os anjos são brancos. Essa é a passagem. Quer dizer, o Balzac ele resume a questão da esquizofrenia ali, da alienação mental, como se dizia na época, por aquela frase: os anjos são brancos. Na psicanálise se diz que a psicose ela acaba sendo uma espécie de ensimesmamento, ou seja, o ruído da tua fantasia, da tua mente, ele acaba chamando mais atenção do que a percepção. Então, tem alguns experimentos, como aquele negócio de ficar num tanque de água, de olhos fechados, com um ruído branco nas orelhas, né? Nos ouvidos, né? Bom, agora se diz orelha mesmo. Tu vai acabar, a tua fantasia, a tua imaginação, pela falta de um estímulo externo, vão tomar conta. Um exemplo mais da minha família, né, é a minha avó materna, já falecida há bastante tempo, né, que ela era surda, né? Ela era surda, acho que desde criança, desde, sei lá, 2, 3 anos, e lá pelos 80 anos ela começou a ter catarata. E aí, enquanto não fez a cirurgia de catarata, ela meio que perdeu as referências da realidade. E aí ela começou lá com um discurso, através dos sinais dela, que ela estava grávida e que o padre era o pai da criança, né? Ela já tinha 80 anos, obviamente ela não estava grávida, né? Mas o que deve ter passado pela cabeça dela? Ela não tinha nem como lembrar que ela era uma velhinha de 80 anos, né? Mas ela deve ter se dado conta de que fazia tempo que ela não menstruava. Aí, meio que perdido naquele ambiente vago, que era a surdez mais cegueira, né? Ela veio com essa ideia estranha, né? Bizarra até. Não, bizarra não, porque se fosse um delírio, seria um delírio não bizarro. Porque, de fato, é possível uma mulher engravidar do padre, certo? Mas ela não tinha como contrastar o que era lembrança, imaginação, fantasia com a realidade. Ao ter a fantasia ter pela privação sensorial tanta força sobre o que estava vindo da realidade, ela acabou lá pelas tantas se confundindo. Seja como for, pouco tempo depois ela fez a cirurgia da catarata, de um olho depois no outro, e ela se curou completamente, ou seja, a realidade exterior, né, tinha capacidade de dizer, não, eu sou uma velha de 80 anos, não estou grávida, né, e aquele negócio lá de ter transado com o padre, de repente eu estava afim, mas não aconteceu, né. Então a esquizofrenia ou a paranoia é um momento em que o som, não as vozes, mas o ruído produzido pela tua mente te
afeta mais do que a realidade objetiva, né? Isso pode acontecer até com pessoas absolutamente normais, numa situação de muita privação, de muito sofrimento, tu prefere não acreditar. Ou o neurótico ele fica em dúvida, né? Será que é mesmo, né? A pessoa perde a mão. E ela, não, mas não é possível, isso deve ser um pesadelo, eu não quero aceitar, né? Mas na psicose, ou no caso na esquizofrenia, tu tem certeza de que isso não aconteceu, de que isso é uma alucinação, que a mão que não está ali, isso é uma alucinação. Que perdi um dedo, ou perdi o genital, né? Isso vai ser negado, eu não vou conseguir aceitar, não é verdade, não pode ser verdade, e aí a diferença estrutural vai ser como um sujeito reage a uma dor muito grande, a uma perda muito grande, de maneira consistente. No curto prazo, qualquer um pode negar a realidade, inclusive objetiva, né? Aí depende, dormiu bem, está bem confortável, foi preparado para isso, já estava esperando que isso acontecesse, fica mais fácil. Foi pego de surpresa, ficou vários dias sem conseguir dormir direito, aí a pessoa pode ter fenômenos que serão como fenômenos associados à perda da realidade objetiva, mas que pode ocorrer comigo ou contigo, com qualquer pessoa considerada neurótico normal, tá? Mas no caso da esquizofrenia é um fenômeno prolongado, é quase que uma doença crônica, vamos dizer assim, que pode piorar, pode melhorar. Tem toda uma questão de que os remédios que tu disse que são muito bons, os usuários não gostam muito, eles reclamam bastante, porque realmente livra de alguns sofrimentos, mas lá pelas tantas é como câncer, né? Eu não estava sentindo nada, comecei a passar mal quando passei a tomar os medicamentos. Isso faz sentido. Então, ele reclama da boca seca, se sente embotado, se sente mais deprimido, né? Engorda, tem uma série de coisas que eles vão reclamar com razão, e aí é muito comum eles lá pelas tantas, não preciso mais tomar. E param de tomar, e ninguém sabe, só eles, né? E aí começa a perder o sono, começa a ter uma série de coisas que começam a dar aquela ideia de que estão perdendo o Não, controle, né? eu acho o seguinte, eu acho que é fundamental que as pessoas entendam, eu vejo situações, as pessoas devem compreender que quando tem um familiar, uma pessoa com esquizofrenia, nem sempre o esquizofrênico vai procurar o tratamento por ele mesmo, vai achar que ele precisa de tratamento, ou vai reconhecer as sintomas de esquizofrenia em si. Procurar um psiquiatra é fundamental. Claro que você vai ter bons e maus psiquiatras, aquela coisa toda, mas a ajuda que a psiquiatria pode dar hoje à funcionalidade de uma pessoa com esquizofrenia é uma ajuda considerável. É bem melhor do que do passado, com certeza já evoluiu muito. E lembrar que tem graus de esquizofrenia também, né? Existem pessoas que são funcionais, são tidas como normal e tal, não gosto de usar a palavra normal, mas enfim, não são psicóticas na maior parte do tempo, mas que tem alguns sinais de alucinação, de ouvir vozes, ou então alguns sinais esquizoides ou esquizofrênicos. Faz parte do. Acontece, graus de coisa. Toda situação de psicose comporta graus, né? Existe muito fenômeno que foi mais comum até os anos 80, 1980, que era da institucionalização. Então, era o louco institucionalizado, né? Geralmente era uma pessoa com esquizofrenia, né? Aí tinha aquele visual, eles raspavam o cabelo, então o cara já ficava com cara de louco porque estava com cabelo anormal. Tomava medicação antipsicótica muito forte que em algumas pessoas gera efeitos colaterais muito grandes, né? Tipo a cara de louco. Então o cara ficava com... não conseguia controlar, né? A cara de louco, babar, lá pelas tantas começa a perder o controle muscular mesmo, começa a babar, né? E aí esse pessoal fugia às vezes do hospício, né? Que é uma figura que inclusive não existe mais, e aí tu identificava imediatamente. E aí tu pensava, o louco tem cara de louco, mas aquela cara de louco, na verdade, era provocado pela institucionalização e pela própria medicação que era usada, como se chama até hoje, né, como é que é a camisa de força química, né? Tu mantém o louco mais manejável, né? Ficava mais fácil para o manejo, que nem se fala do gado, né?
Tu tinha que botar um monte, era um mecanismo de segregação. Até tu podia botar uma pessoa normal lá e dando a medicação antipsicótica, ela ia ficar com a cara de louco, né? Ela ia ficar com a cara, cabelo raspado, se babando, fazendo careta, movimentos repetitivos com a boca, posições, às vezes, físicas, características, ela ia ficar com cara e postura de louco. Então, isso é muito complicado, porque se criou uma série de estigmas institucionais. Daí o movimento ali da antimanicomial, né, que foi no sentido de acabar com esse instrumento de segregação, então todo esquisito, até a pessoa que politicamente era inconveniente, uma das piores coisas que tu podia fazer é tratá-la, entre aspas, né, e tratar ela com um mecanismo muito rígido de cerceamento da individualidade. Então tu raspar o cabelo de alguém é muito cerceador da sua diferenciação como indivíduo, e dar drogas que alteram até mesmo a cara dele, é como se fizesse uma tatuagem na testa, de louco, né? Então isso é um problema que marcou muito, é muito estigmatizada a loucura, como termo genérico. A esquizofrenia não ajuda muito, porque as pessoas associam direto esquizofrênico com o louco mais louco, vamos dizer assim. E varia, na verdade, tem neurótico que tem desequilíbrios que são tão incapacitantes quanto a mais incapacitante das esquizofrenias. Então, a neurose não é, por si só, menos grave do que a esquizofrenia. Apenas é mais comum na esquizofrenia casos mais graves. Bom, teve um experimento nos Estados Unidos com um professor de psiquiatria lá, foi nessa época, acho que nos anos 70, anos 80. Eu sei o que é. Ele pegou e mandou os estudantes ir para vários lugares, hospícios dos Estados Unidos, vários manicômios, e chegar lá e dizer que estava ouvindo vozes. E todos ou quase todos foram internados, e deu trabalho para a universidade ir lá e tirar os caras de lá. Foi difícil tirar os caras de lá. Então, realmente dá para pegar e dar um diagnóstico na base do, eu ouço vozes, né? Então, outro estigma, eu ouvi a voz que me mandou matar alguém, aí eu matei alguém. Você sabe que em criminologia que esses casos são raríssimos, né? São raríssimos mesmo. O esquizofrênico usar de violência que não seja em própria defesa, claro. Ele vai usar a violência se alguém tentar fazer alguma coisa dele, pode usar a violência como defesa, como qualquer um usaria. Mas, infelizmente não é verdade, eles usam de muita violência contra si próprios. Sim. Então um grande medo de homens é a castração, né? Mas a imensa maioria de mutilações genitais é auto-infligida, são pessoas que num surto, não precisa ser esquizofrênico, mas é mais comum, extirpam os genitais, né? E da maneira mais tosca possível, né? Depois até fica difícil de dar uma enrolada ali, uma consertada. Mas, sim, o sofrimento é muito grande, diferentes culturas, inclusive, dão conformações diferentes. Então, aquilo que é esquizofrenia para nós é um monte de coisas diferentes. Em outras culturas, eles não vão chamar de esquizofrenia, eles vão dar um nome específico, né? Então, vai ter aquelas doenças que tal cultura só existem naquela cultura, né? Então, mostra o quanto há uma construção social em cima de uma base biológica. Então, há doenças mentais que nós, no Ocidente, classificamos de uma certa maneira. Algumas delas foram pirações nossas. Por exemplo, múltiplas personalidades, mais ou menos se tem quase certeza de que foi uma coisa inventada meio por acidente por um psiquiatra americano, né? E aí até se pode dizer, talvez haja alguns casos de que isso realmente acontece, assim, assado por causa de um trauma, mas se isso existe, é extremamente incomum. Tanto é que não se conseguiu um caso assim muito claro, que ficou bem confirmado em que haveria múltiplas personalidades, né? Então, a doença mental, até porque tu depende do relato da outra pessoa, relato sujeito à filtragem dos teus preconceitos, ela é muito aberta a fantasias científicas, né? Fantasias de cientificidade sobre o recorte de uma entidade patológica, né? Isso aqui é uma doença. Não é um fenômeno tão objetivo quanto a gente gostaria de pensar.
há uma crença de que existe uma coisa chamada esquizofrenia, certamente muitas coisas se encaixam nela, mas não, é bom não ficar muito apaixonado pelo conceito. É mais importante do que a esquizofrenia é o Régis, o Aurélio, né? Qual é? Ele está sofrendo? O que está incomodando? A gente tem alguma coisa que a gente possa associar? O que parece que dá certo nesses casos parecidos? E talvez a gente tenha que adaptar 500 vezes para esse caso concreto, sem fazer nada de muito radical que depois seja reversível, né? Tipo uma lobotomia, uma cirurgia. Até isso estará no horizonte. Talvez seja necessário fazer uma lobotomia. Mas é bom tomar cuidado para não confundir o caso lá no livro com o sujeito que está na tua frente.